Boa noite. O tema agora é psicologia para a vida, ou para o viver, que é uma diferença entre a vida e o viver. A vida é o que transcorre entre o seu nascimento e o dia da sua partida, da sua morte. Esse intervalo a gente costuma nomenclaturar como vida. O viver, aí sim, é a parte abstrata. Você aproveitar cada segundo da sua vida, tornando cada um deles, cada minuto, vamos dizer assim, uma obra-prima. Isso é viver. E o melhor, isso é saber viver. Poucos têm essa faculdade e é por isso que eu estou aqui para compartilhar isso com vocês. É preciso saber viver. Outra coisa, viver não é meramente existir. Há muitas pessoas nesse mundo existindo. Pessoas de famílias abastadas, de famílias pobres, de classe média, não importa. Elas não estão vivendo, elas estão passando por esse mundo. Não seja assim. Procure dar à sua vida um significado. A sua vida não tem que ser uma existência. Você não é um boi que foi colocado no matadouro, porque tem pessoas que acham que a vida é só comer, beber. Eu penso assim. A comida é um bem, mas ela não é um fim em si mesmo. Numa festa, por exemplo, eu gosto de comer, eu gosto de beber, mas fazendo isso em boa companhia. A comida é muito bem-vinda, o vinho, a Coca-Cola, o que tiver para beber, a cerveja, mas a comida, ela é um meio de satisfação do corpo, não é um fim em si mesmo. O importante é você estar sempre cercado pelas pessoas certas e tirar de cada momento da vida o melhor. Procure dar às pessoas o melhor de você. Se você fizer uma viagem, escolha um lugar que você goste. Ao chegar lá, procure pessoas agradáveis. Se cerque de amigos. Nas horas difíceis, eles ajudam você. Eu sou um exemplo disso. Desde que nasci, eu obviamente fui ajudado. E procurei ajudar também, do mesmo modo, outras pessoas que da minha ajuda em algum momento necessitaram. É preciso entender que às vezes as maiores verdades na vida são ditas por pessoas que você não espera que aquela pessoa exatamente vai dizer aquilo para você. Você sempre acha que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, vai dizer o que você precisa ouvir, aquilo que vai te fazer crescer. Muitas vezes você vai ouvir na vida as grandes verdades vindas de pessoas com as quais você nutre desafeto e até hostilidade. A vida nesse ponto é um pouco ilógica. Não espere que a vida seja uma equação matemática onde sempre, se você fizer o mesmo cálculo de 500 formas possíveis, vai dar 500 vezes o mesmo resultado. A vida não é assim. Ela não é um jogo de xadrez. O jogo de xadrez, para quem não sabe, é um jogo totalmente matemático. Isso significa dizer que se você jogar contra o campeão mundial, que é o Garry Kasparov, o ex-campeão, não sei agora qual é o atual, se você jogar 500 vezes contra ele, ele vai vencer você 500 vezes, que é um jogo de estratégia, um jogo em que não existe o fator sorte. No xadrez não existe o fator sorte, ele sempre será vencido por aquele que realmente joga mais. Em outros esportes não acontece assim, no vôlei, no futebol, no tênis, há ainda aquela coisa do fator sorte. Em maior e menor grau isso acontece, ou melhor, em menor grau isso acontece no futebol, em que muitas vezes um time pode vencer um outro mais capacitado. Mas o importante é que você seja sempre diferente. O
trato com as pessoas é fundamental para obter os meios, ou melhor, os resultados que você almeja. Às vezes o que você quer não vai acontecer em 3 meses. Não tem problema, pode acontecer em 5 ou em 8 meses. Se você deseja comprar um Rolex, por exemplo, eu sempre quis ter um. Sei que é muito caro, não está dentro da minha realidade, mas eu tenho meus planos. Se não acontecer hoje, pode acontecer daqui a 4 anos. E eu vou colocando as minhas metas e, na medida do possível, vou atingindo uma após a outra. Eu acho que o ser humano não veio ao mundo para perder, para ser um derrotado, para ser pessimista, e sim para ser um propagador de ideias. Eu me vejo assim. Eu aprendi isso, obviamente, com outras pessoas. Eu não me fiz sozinho. Eu dependi de uma pessoa, de uma mãe e de um pai para nascer, que dependeram dos meus avós, que dependeram dos meus bisavós, dos meus triavós, que dependeram dos meus tetravós, que dependeram dos meus pentavós e assim sucessivamente. É uma, vamos dizer assim, corrida em que uma geração vai passando o bastão à outra. E aí vai um adendo. Nenhuma pessoa, nenhuma geração substitui a outra. Cada uma delas cumpre um papel no mundo. Por exemplo, eu não acho que eu vim para continuar o que minha mãe fez, o meu pai fez. Cada história é única. A sua mãe tem uma história, a minha foi motivo de orgulho para mim, me ensinou muita coisa, assim como meu pai também. E assim sucessivamente você vai vivendo, sempre tentando observar aquilo que é importante para você, para que amanhã, do mesmo modo, você possa ensinar as outras pessoas. Nessa vida, quando você entra nela, a vida é similar a uma escola. Você não entra na escola no último ano da pós-graduação. Você entra na creche, né? Depois tem o curso primário, 4 anos, mais 4 do ginásio, mais 3 ou 4 do colegial. Depois você tem uma graduação, uma pós-graduação, você tem o mestrado, doutorado, o pós-doutorado, e aí vem a creche. Aí a pessoa acha que chegou no ápice. Não chegou porque o conhecimento ele é infinito. Como exemplo disso, você tem a ciência. Os cientistas todo ano estão descobrindo alguma coisa nova. Se eles fossem pensar que por terem defendido uma tese há 2 anos atrás, estava tudo pronto, a ciência pararia. Não é assim que funciona. Então, o conhecimento ele tem hora, ele pode até ter hora para começar, mas não tem hora para acabar. Você pode abdicar dele, mas aí é uma escolha sua e você vai colher os resultados disso. Conselho que eu, bom, útil e barato que eu dou para vocês. Nunca parem de estudar. Não importa o que as pessoas falem de você. Se acham que você é burro, medíocre, idiota ou incapaz. O que você pode fazer é provar a elas o seu devido valor. Isso você consegue com o tempo. Não adianta brigar. Prove a elas que você está errado, mas faça isso por você mesmo. Não faça isso para provar alguma coisa a elas. Se elas amanhã resolverem bater palma para você, bom. Encare isso como um bônus, não um fim em si mesmo. Você não veio ao mundo para obter aplausos de ninguém. É você quem tem que fazer a sua parte. Se as pessoas quiserem aplaudi-lo, tanto melhor. Mas isso é apenas um bônus, não é um fim em si mesmo. Né? Seja o maestro da sua vida, procure reger a sua orquestra, faça da melhor maneira possível. Você tem essa missão, se você tem a capacidade, você pode passar às pessoas o que você tem de melhor. Pois de coisa ruim,
Já tem muitas pessoas aqui na net, no YouTube mesmo, falando de coisas ruins. Eu não perco meu tempo com elas, não falo delas, não menciono o nome de nenhum. Se tiver que mencionar o nome de alguém, mencionarei o nome de um mentor, de uma mentora, de alguém que está fazendo a diferença no mundo. Isso me cabe fazer, porque ao não fazer isso, eu não estou contribuindo com o progresso da humanidade. Isso é algo que eu não desejo para mim. Você merece de mim simplesmente o melhor. E eu o faço com todo o coração. É uma, vamos dizer assim, uma missão que eu tenho para com você. De passar para você, mulher, você também, homem, o melhor. As mulheres eu tenho um carinho especial, porque eu tive no normal um convívio muito bom com elas. E eu aprendi muita coisa com elas sobre amizade. Aprendi muita coisa com a minha mãe também, com a minha avó também. E acho que cada uma das pessoas que eu conheci, de algum modo me trouxeram alguma contribuição, me trouxeram algum aprendizado, alguma lição que faltava para mim, e isso tem que ser contemplado. As pessoas você não tem que passar que nem um urubu olhando só a carniça e vendo o que elas têm de pior. Procurando fazê-las melhorarem, a vida se torna melhor. Cabe somente a você fazer isso. Faça com maestria, faça com perfeição. Ao exercer a sua profissão, como eu já falei antes, faça da melhor forma possível, para que cada momento seja esplêndido, fantástico, sensacional. Não faça da sua vida um lugar comum, um lugar de pessoas passantes. Eu sou apenas um ser vivente. Você não é apenas um ser vivente. Você é a expressão maior da obra de Deus. Não aceite ser colocado no lugar comum. Se a pessoa quiser ficar no lugar comum, no limbo, é uma opção dela, desde que você não contribua para isso. Elas têm o livre-arbítrio e optaram por viver no limbo. Você não tem nada a ver com isso. Você procure fazer sempre o melhor. É isso que eu queria dizer para vocês. Pratiquem a caridade. A caridade começa no lar. Não adianta ser bonzinho lá fora e em casa você tocar o terror. A caridade tem que ser praticada em qualquer lugar que você estiver. Aonde você estiver. Que reine a caridade dentro de você, dentro do seu coração, e que as pessoas possam sempre, na medida do possível, lhe ajudar nessa importante tarefa. Um dia eu também precisei de ajuda, e eu também fui ajudado. Do mesmo modo, isso tem que ser contemplado, e eu tenho que devolver vamos dizer assim, eu tenho que ser grato por aquilo que eu recebi. E não é pouco que eu recebi, acho que eu recebi muito. E eu tento, do meu modo, retribuir esse muito que me foi oferecido. Muito obrigado por ter assistido o canal, uma mensagenzinha simples, só para você mensurar, para você fazer a sua devida reflexão. Faça todos os dias a sua reflexão ao término do dia, que é a meia-noite, sobre todo o dia anterior, das 0 horas às 11h59. A partir da meia-noite, você faz a sua reflexão de 15 minutos. Ao fazer essa reflexão, que esses 15 minutos sejam os mais esplêndidos da história da humanidade. Essa é a ideia, essa é a grande sacada, para que as próximas 23 horas e 45 minutos sejam as melhores possíveis. Essa é a grande sacada. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, pela paciência, por estar aqui comigo. Pode ter certeza
que eu amo muito vocês. Muito obrigado. Vocês são fantásticos.